30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, este é o quarto episódio do 30 Minutos de Botafogo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Hoje vamos falar sobre o desafio do Botafogo, que terá nas próximas rodadas, com jogos fora de casa e precisando pontuar. Mas a gente não vai falar só do campo e bola, não. A gente vai também contar algumas histórias do Botafogo aí ao redor do Brasil, com um convidado muito especial que conhece muitos estádios Brasil afora. Eu sou Renan Damasceno e quem está sempre aqui comigo, que vocês já sabem, é o Thales Machado, editor de esportes do Globo. Thales, 4 pontos em 5 jogos em casas, o Botafogo agora parte para uma viagem precisando pontuar, né? Tudo bem? Opa, tudo bem, Renan? Tudo jóia. Foram 4 jogos, na verdade 4 jogos no Rio, né? Um deles fora de casa contra o Flamengo no Maracanã, mas ainda mais nesse Brasileirão se confunde muito o que é em casa e o que é fora. Acho que esses 5 pontos, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí, depende de quando ele estiver escutando o nosso podcast. Acho que esses 5 pontos, numa perspectiva pessimista no começo dessa série que o Botafogo teve no Rio, poderiam até ser encarados como uma boa pontuação, porque o Botafogo se apresentou muito mal contra o Bragantino e contra o Fortaleza nas 2 primeiras rodadas, e se esperava uma pontuação baixa diante de adversários tão difíceis, né? Se a gente lembrar, foi Atlético Mineiro, que é um dos favoritos do Brasileirão, Flamengo, um dos favoritos do Brasileirão, Inter e depois o Curitiba, que era um jogo mais fácil. Só que a expectativa criada ali em cima da vitória contra o Atlético Mineiro faz com que esses 5 pontos sejam uma péssima notícia, eu acho. Porque se a gente for pensar ali, o Botafogo poderia ter ganho o jogo contra o Flamengo, era aquela coisa de furar a bola ali depois do gol aos 47 do segundo tempo. E o jogo contra o Curitiba, um time que dá pra ver, a gente viu no jogo que é candidatíssimo ao rebaixamento em casa. Acho que 3 pontos ali seria obrigação, então o Botafogo tinha que ter feito pelo menos 9, eu acho, assim, e estaria numa situação completamente diferente, ali empatado com o Fluminense e Vasco no G4 e não na beira da zona de rebaixamento, como está hoje. Mas a gente nem fica aqui falando muito dos jogos passados no 30 Minutos de Botafogo, por isso que eu já vou apresentar aí o nosso convidado da semana, que eu brinquei até no Twitter que pouca gente sabe de Botafogo jogando fora de casa igual ele, e o Botafogo tem 2 jogos fora de casa agora contra Corinthians e Atlético Paranaense. Tá com a gente aqui o Pedro, do setor visitante. O Pedro, até a pandemia chegar aí, viajava para praticamente todos os jogos do Botafogo fora de casa, além de comparecer ali na leste inferior no Newton Santos. Como é que tá, Pedro? Eu queria que você já comentasse um pouquinho desse começo de brasileiro do Botafogo e explicasse um pouquinho desse projeto do setor visitante, que eu particularmente gosto pra caramba. Salve, salve, Renan, salve, Thales, torcida alvinegra. Um prazer estar aqui com vocês participando do podcast do Jornal Globo para falar um pouco de Botafogo. É o setor visitante, para quem ainda não sabe, não conhece, eu tenho um canal no YouTube e tenho uma página no Instagram. Comecei em 2017, separei aqui, 20 de agosto de 2017, meu primeiro jogo fora de casa nessa sequência foi uma partida contra a Ponte Preta. De 20 de agosto de 2017 até hoje foram 56 jogos fora de casa. Eu não perdi nenhum, né, fora do estado do Rio de Janeiro. E o projeto é basicamente, eu faço vídeo dos jogos, mostro a arquibancada do Botafogo, entrevisto os botafoguenses que moram fora do estado, né? Porque eu sempre gostei desse lance de jogo fora de casa, aí assisti um jogo na Globo, e aí quando o Botafogo fazia um gol de visitante, mostrava a torcida comemorando, e aí era impressionante, assim como um jogo em Fortaleza, a arquibancada estava cheia, e o projeto do setor visitante nasce muito assim, em querer dar voz, querer mostrar essas pessoas, né, que são anônimas, mas são essas pessoas que fazem o Botafogo um clube gigante, né? É por causa do tamanho, da abrangência nacional que o Botafogo tem, que o Botafogo, hoje em dia, ainda é um clube grande, né? Porque, devido às últimas administrações, a gente tem passado algumas dificuldades, mas a torcida segura muito essa onda do Botafogo, então o setor visitante surge através disso, e também sempre foi uma paixão minha, né, Thales? Viajar para assistir jogo do Botafogo, e você que acompanha sabe que eu não fico restrito apenas ao jogo, né? O jogo é só uma parte. Até porque quando a gente é visitante, o time perde mais do que ganha, né? Então,
para o negócio ficar legal, eu tento aproveitar bastante a cidade, né? Isso que eu ia te perguntar, ô Pedro, o que tem de diferente nesse jogo fora de casa, assim? A questão da expectativa de ir para um estádio novo, de encontrar torcedores locais, e cada cidade tem o seu jeito de fazer festa, né? O que tem de diferente nesse Botafogo visitante? Cada cidade tem o seu jeito diferente, é muito engraçado, assim, o ritmo da música, o sotaque, né? E ficar acompanhando isso, o Botafogo, a torcida de Minas é diferente da torcida do Nordeste, as músicas que eles cantam, a paciência também, o torcedor que, por exemplo, São Paulo tem muito carioca, né, que mora lá, o setor visitante fica muito cheio, então já é um pessoal que tá mais acostumado, via sempre o Botafogo, aí tá lá a trabalho e tal, enquanto que o cara que mora em Fortaleza é uma pessoa que, de repente, durante anos ficou sem assistir o Botafogo, porque o Ceará e o Fortaleza não estavam na primeira divisão, então torcem de um jeito diferente, mas o amor, a paixão é igual, cara. Então, como eu tava falando, eu gosto muito de mostrar o lado pro torcedor que não tá acostumado a viajar, acabar com esse mito, porque durante muito tempo ficou um pouco associado esse negócio de que quem viaja é o torcedor organizado que vai para arrumar confusão fora de casa, né? E eu tento desmistificar isso, mostrar que vários torcedores podem viajar, não vão ter problema, não vão passar por situações de briga e podem aproveitar uma cidade, uma viagem, pode levar a namorada. Pô, cara, eu faço isso com a minha namorada direto, e aí às vezes as pessoas podem pensar, nossa, olha só, eles são malucos, vão lá assistir um jogo do Botafogo, mas não é só o jogo do Botafogo, né? Tem todo aquele esquema por trás de viajar. Por exemplo, esse ano eu fui na Copinha, e aí as pessoas devem falar assim, nossa, o que esse cara foi sair do Rio de Janeiro, em janeiro, no auge do verão, pra ir pra Bauru assistir o Botafogo na Copa São Paulo Futebol Júnior. E o pior, a doida da namorada ainda foi junto. Mas o jogo são só 90 minutos. Aí a gente foi a Brotas, fizemos uns passeios lá pelas cachoeiras, fomos lá no Rio Tietê, eu achei que dava pra mergulhar no Rio Tietê. Tem gente que mergulha, mas eu cheguei lá e não tive coragem. Então são várias, a gente experimentou o Bauru, né, que é aquele sanduíche muito tradicional no Brasil, mas a gente comeu o original lá no bar onde vende desde 1900 e tal. Tem muito então, isso no setor visitante, né? Que é eu particularmente, sim, e aliás, saudade de viajar, né? Acho que o Pedro deve estar sentindo isso muito nessa pandemia. Eu viajo muito para comer, né? Para conhecer bar, conhecer restaurante e tudo mais. E o Pedro faz essa curadoria aí entre comida de estádio, comida de bar de perto de estádio. Parece muita coisa assim, né? Pois é, cara, e agora eu tô nessa abstinência aqui, o negócio tá pesado, como vocês devem imaginar, e aí no meu canal do YouTube agora eu tô reproduzindo, olha, eu não sou chefe, não sou cozinheiro, nunca fiz curso nem nada, mas eu sou um torcedor com fome, né, eu costumo dizer isso, eu tenho muita fome, e aí eu tô reproduzindo os pratos no meu canal do YouTube. Então, o Botafogo jogou contra o Bragantino, aí eu botei no vídeo no YouTube ensinando a fazer a linguiça parmegiana que vende no estádio do Bragantino. Tem um restaurante embaixo do estádio do Bragantino que tem, cara, uma variedade incrível de linguiças e elas são preparadas de milhares de formas. Eu cheguei lá e falei, cara, linguiça parmegiana, nunca tinha visto isso na minha vida. E pedi, foi em 2015 na Série B, né? Porque eu viajo antes do setor visitante começar, né? Não ia todos, mas eu sempre gostei de viajar para ver os jogos do Botafogo. Então eu fiz a linguiça parmegiana e a galera que segue no Instagram e segue no YouTube, cara, fica reproduzindo, eu acho isso uma loucura. Muita gente fazendo a linguiça parmegiana. Aí o Botafogo jogou contra o Fortaleza. Eu fiz o arroz de polvo do mercado de peixe lá de Fortaleza. Tá dando fome já. Teve o... tá quase na hora do almoço, né? Já tá dando ideia. O Botafogo jogou contra o... Jogou contra quem? Jogou no Paraná, contra o Paraná pela Copa do Brasil. Aí eu fiz a carne de onça, né? Que é um prato lá muito conhecido lá nos botequins lá do Paraná, lá de Curitiba principalmente. E o Botafogo joga no final de semana contra o Corinthians, né? Então já vou adiantar que eu vou ensinar a fazer o pernil, que é aquele sanduíche clássico da porta de estádio em São Paulo. Então é esse jeito que eu encontrei para melhorar um pouco essa abstinência aí de viagem. E, ô Pedro, assim, uma parte fundamental do nosso podcast aqui são as perguntas que as pessoas mandam, tanto pro Thales, pros nossos participantes, e para participar do 30 Minutos de Botafogo, né, para conversar com a gente, para cornetar, mandar mensagem no Twitter, é só usar a hashtag 30 numeral, né, 30 numeral Minutos Botafogo.
E o Edu Sarmento mandou uma pergunta aqui, você falou que viaja com a namorada, tudo. Qual foi o maior perrengue que você já passou com o Botafogo fora do Rio? E quais são as dicas fundamentais para, enfim, se planejar e viajar com o Botafogo? Olha, perrengue, e deve estar aí perguntando assim de confusão, né? Porque as minhas viagens são bem planejadas, eu nunca tive nenhuma dificuldade, nem com voo, cara. Pô, são 56 jogos fora do Rio de Janeiro, eu devo ter feito 50 viagens de avião e graças a Deus nunca tive nenhum problema. Tive. Com Chapecoense eu cometi um deslize no ano passado. Eu comprei a passagem para ir no dia do jogo, e esse é um erro que eu, que sou um cara experiente, nunca poderia cometer, porque Chapecó tem um problema clássico da neblina. Então o Botafogo ia jogar às 7h30, um jogo importantíssimo contra a Chapecó, e meu voo era para chegar às 2 horas da tarde, só que não estava pousando nada lá, porque o aeroporto estava fechado por causa da neblina. E aí eu já estava atrasado na conexão em Campinas há um tempo, e o comandante falou, olha, a situação lá ainda tá ruim, mas a gente ainda vai tentar. Aí no meio do voo, ele falou, olha, ainda continua ruim, mas eu vou tentar pousar. Se não der, eu vou arremeter. Aí o avião tava descendo e não dava pra ver nada. E aí, cara, do nada, subiu, arremeteu. E eu sou muito medroso com esse negócio de avião, né, cara? Sou muito medroso. Mas eu tava tão pilhado de ir pro jogo, eu falei, caramba, vou perder meu recorde. Caramba, vou perder o jogo do Botafogo por uma idiotice. Que aí eu nem pensei nisso, né? Quando eu vi, eu já tava em Foz do Iguaçu, a gente pousou lá. E eu falei, caramba, a gente vai perder o jogo. Só que o piloto conseguiu voltar, conseguiu pousar. A gente chegou em Chapecó às 6h30, o jogo era 7h30, só deu tempo de deixar a mala no hotel e ir pro estádio. Então uma coisa muito importante que eu falo é a disponibilidade, né? Eu tinha disponibilidade de ir um dia antes e não fui, e acabei quase me dando mal. E já chega no jogo tranquilo, cara, né? Passou para um cheguei no jogo tranquilo, o Botafogo ganhou de 1-0. O Botafogo ganhou de 1-0. E isso foi o mais importante, porque imagina... Gol do Juan. Porque imagina se eu não vou, o Botafogo ganha e depois não vai me chamar de pé frio, tá? Mas tem que acabar o setor visitante. e o Botafogo ganhou, mas eu tava lá. E, cara, eu não posso também dizer que não existe confusão, né? Briga em estádio, né? Então tem alguns lugares que eu já passei perrengue por conta de briga de torcida. Nunca aconteceu nada comigo. Eu costumo dizer que até os jogos mais perigosos são tranquilos para você ir, desde que você tome as devidas precauções. Então no meu canal no YouTube, que é o Setor Visitante, na minha página também, que é do Instagram, que é o @Setor Visitante, eu falo muito sobre isso, cara, porque o Botafogo, por exemplo, tem uma rivalidade com o Fortaleza que o torcedor do Botafogo não conhece, né? Então eu falo, olha galera, existe uma rivalidade lá em Fortaleza, não é recomendável que você vá com a camisa do Botafogo num jogo contra o Fortaleza, então eu fico dando essas dicas, mas eu não dou muita publicidade para briga de torcida organizada, não é uma coisa que eu boto no meu canal, não aproveito, porque tenho várias imagens, mas eu não publico essas coisas, então o meu canal também serve muito para dar dica, né? E já passei perrengue no estádio do Vitória, no Barradão, já passei perrengue no estádio do Palmeiras, no Allianz, mas, cara, dá para ir, dá para levar a namorada, tomando os cuidados, é tranquilo, cara. Que ótimo. E agora essa pergunta eu não vou fazer só pro Pedro, mas vou fazer pro Thales também, porque eu tenho certeza que ele também tá com saudade. O Diego Melo, @Didemelo, pergunta se você sente mais falta da leste inferior do Newton Santos ou de ir em algum setor visitante do Botafogo pelo Brasil. Pode começar o Pedro. Olha, cara, hoje em dia, pra mim, virou uma coisa só, né, cara? O setor visitante é uma leste inferior para mim também, é um lugar onde eu aprendi a encontrar... não aprendi, é um lugar onde eu me sinto em casa também, porque eu conheci muita gente ao longo do tempo, cara, botafoguenses do Sul, botafoguenses do Nordeste, então, do mesmo jeito que eu chego no estádio Newton Santos, eu tenho a minha galera, eu conheço todo mundo, eu falo, e aí, beleza e tal, tomo uma cerveja com a rapaziada, nos jogos fora de casa, é a mesma coisa, cara. Eu já conheço muita gente, então bate uma saudade. Assim como eu tenho saudade
de encontrar o fulano, que eu vejo sempre no jogo no Rio de Janeiro, eu também tenho muita saudade de encontrar o Beltrano num jogo lá no Sul, ou num jogo lá no Nordeste. Então a saudade tá igual, cara. Eu quero ver um jogo do Botafogo, mas é o momento de ficar em casa, a gente tem que respeitar. Tanto é que eu poderia até ir para a porta do estádio. Eu vi tem algumas pessoas na internet fazendo algumas loucuras, né, entre aspas, para assistir o jogo. Tipo, aluguei um apartamento para ver um jogo do Botafogo contra o Paraná, subir no telhado para ver o negócio. E eu, tipo, cara, não vou fazer isso. Primeiro porque o principal objetivo do setor visitante é ter esse contato com o torcedor, e esse torcedor não vai estar lá. E também a recomendação para as pessoas permanecerem em casa enquanto a gente está passando por isso. Eu acho que, filosofando até um pouco aqui, a saudade é geral de convivência, né? Saudade de encontrar com os amigos, conhecer gente, que são coisas aí que a pandemia acaba impedindo. Enfim, o futebol acaba sendo muito presente na minha vida, acho que presente na de vocês também, e boa parte dessa convivência social envolve futebol. Então não é só saudade de viajar para ver o seu time, saudade de ver o seu time no estádio. Eu tô com saudade de, se precisar, ir pra Mesquita ver o América, entendeu? Se pudesse ver o América em Nova Iguaçu esse fim de semana ali, tomar uma cerveja gelada ali, cairia muito bem. E aliás, Thales, uma coisa aí, eu tava começando um projeto desse também no setor visitante. O Thales estava ligado já que eu tô quase chegando nos 100 estádios, cara. Eu fui fazer uns cálculos outro dia e tava quase chegando. Eu tô com 83 estádios, eu só conto o estádio que eu fui para ver jogo, né? Não importa se for ali um jogo de júnior, por exemplo. Já fui para Laranjeiras ver jogo de júnior porque quando eu era mais novo eu fazia futebol lá, fazia natação no Fluminense. Então eu assistia muito jogo lá nas Laranjeiras, então eu conto. Fui lá, vi o jogo, contei. E eu tô quase chegando aos 100. E tava começando aí nesses jogos, tipo América e Mesquita. América não, porque eu tô cansado de conhecer a Edson Passos, né? Mas fui no estádio do Nova Iguaçu esse ano ver Nova Iguaçu e Friburguense. Porque, cara, eu já conheço todos os estádios da Série A, conheço vários da Série B, conheço vários da Série C. Então a oportunidade que eu tenho de conhecer um novo estádio é basicamente nas primeiras fases de Copa do Brasil e Sul-Americana, né? O Botafogo não foi para a Sul-Americana, então eu tô começando aí também a esses jogos de times pequenos aqui do Rio de Janeiro. E, pô, se tivesse amanhã um América e Mesquita, mesmo que fosse para repetir o Edson Passos, eu ia amarradão. Sim. Você chegou aí como visitante lá no Independência, lá, assistir o jogo em cima, em Belo Horizonte, com o Botafogo? Cheguei aí como torcedor do meu clube de coração mais raiz, né? Que é o Atlético de Três Corações, que é o time. Eu nasci em Três Corações, sul de Minas. Na verdade, ele na época chamava Clube Atlético Tricordiano, era a última rodada do Campeonato Mineiro, precisava ganhar do Atlético Mineiro e combinar vários resultados. Meteu 4-2 no Atlético Mineiro na Independência. Não tenho certeza que foi meu dia no setor visitante mais feliz da vida, que é uma vitória completamente inesperada. Tava ali pronto para ser rebaixado, só para ver eu já tava feliz de ver o time da minha cidade jogar contra o Atlético Mineiro. Ganhou de 4. E ela em cima, né? Aí você fica com aquela barra de ferro na barriga, né? Porque você assiste do céu o jogo. Aqui, antes de dar continuidade, eu queria fazer algumas perguntas rápidas pro Pedro. O Pedro, melhor cidade para assistir jogo, depois, obviamente, que já tiver a vacina e que tiver as condições ideais para se voltar ao público no estádio. Melhor cidade da Série A. Eu sou muito fã dos jogos no Nordeste. E pra mim, a melhor cidade, a que eu mais gosto, é Salvador, mas tem aquela especificidade, é tipo Salvador contra o Bahia, porque o Bahia tem uma torcida amiga do Botafogo. Então é um jogo que você aproveita, você fica ali na Fonte Nova com a torcida do Bahia bebendo. Cara, no ano passado teve uma confusão lá da empresa que tem o naming rights da Fonte Nova, uma questão do preço da cerveja, né? A torcida do Bahia ficou revoltada, aí o presidente comprou o barulho da torcida e botou a concorrente do lado de fora vendendo a R$1. Cara, mas pra comprar essa cerveja a R$1, você tinha que estar com a camisa do Bahia. E, porra, todo mundo de camisa do Botafogo, só que o Bahia é um clube irmão do Botafogo, as torcidas são muito amigas. E, então, cara, a gente ficou bebendo, os caras do Bahia, chega pra cá, vem beber com a gente aqui que a gente paga, pô, hoje é tudo nosso. Cerveja R$1 também, bancando até eu, né? Mas a gente ficou ali bebendo com os caras do Bahia, torcida R$1.
cerveja R$1 do lado de fora da Fonte Nova. Então, conta muito isso na hora da torcida ser sua amiga, né? Então eu falo, cara, quer ir para Salvador? Escolhe um jogo contra o Bahia, porque contra o Vitória é um pouquinho mais perrengue e tal, mas nada que você também não consiga ir, mas contra o Bahia é melhor. E no ano passado, eu fui no jogo contra o CSA, em Maceió, que para mim foi o melhor pré-jogo assim, que eu já fiz em jogo do Botafogo. A gente foi ali nas piscinas naturais do Pajuçara, vários barquinhos vendendo peixe, frutos do mar, cerveja, e a gente, tipo assim, a 2 km da costa, um lugar muito bonito, cara. Depois a gente voltou, foi pro estádio, Botafogo ganhou de 2-1. E, cara, essa viagem pra mim foi inesquecível contra o CSA. Mas só que o CSA é um clube que dificilmente está na primeira divisão, né? Eu lembro no final Então, se eu fosse falar assim pra um... Eu lembro no final do Brasileiro do ano passado, acompanhando o Pedro, setor visitante, o Botafogo se livrou um pouco mais cedo, até que o esperado ali da luta pelo rebaixamento, e o Pedro passou a torcer pro CSA não cair. Passou para poder ter o jogo, para poder voltar em Maceió. E na Série B eu fico torcendo pro CSA subir e não o CRB. Se subir o CRB também tudo bem, mas é porque a torcida do CSA é amiga da torcida do Botafogo, então a experiência fica muito melhor. Mas então você que quer assistir um jogo do Botafogo fora de casa, pra mim o número 1 é na Fonte Nova contra o Bahia. Pra mim esse é o melhor jogo do campeonato. E é um estádio lindo também. Pra mim é o estádio mais bonito também das arenas que foram reformadas para a Copa do Mundo, a Fonte Nova. E o setor visitante ele fica perto ali da ferradura, onde você tem aquela visão do dique do Tororó. Pô, aquilo ali é lindo, cara. Aquilo ali é lindo. Muito. E a melhor comida de estádio fora do Rio? Cara, melhor comida de estádio, eu acho que eu gosto muito do sanduíche de pernil em São Paulo, cara. Eu acho, e ainda fico meio... ia falar aqui um palavrão, mas não vou falar. Eu fico meio chateado que aqui no Rio, eu acho que a comida fora do estádio, assim, deixa muito a desejar, sabe? A gente tem espetinho, mas meio que morre nisso aí, sabe? Você vai para um jogo em Minas Gerais, você tem um feijão tropeiro, você vai para São Paulo, ali você tem no o Newton sanduíche Santos de mesmo pernil. tem um espetinho de frango com catupiry, que é um assassinato à gastronomia de estádio. É horroroso. É horrível. Mas tem uma kafta muito boa, mas eu acho sem graça. Eu até reproduzi a kafta outro dia aí que o Botafogo jogou. Eu fiz a kafta e ensinei pra rapaziada como é que fazer. Mas eu acho sem graça, sabe? Eu acho maneiro, porra, tá ali, comer uma comida típica, como o tropeiro, que é muito... é a cara ali dos jogos em Belo Horizonte, que é muito gostoso. Você compra até dentro do estádio, vende dentro do Mineirão, não é só na porta. Você chega lá dentro do Mineirão e você consegue comer um tropeiro. E aliás, no Mineirão, no ano passado, cara, tinha sanduíche de linguiça, tinha sanduíche de pernil, tinha tudo dentro, cara. Dentro é difícil você encontrar, porque esse sanduíche de pernil em São Paulo você encontra nas barraquinhas que ficam na frente do estádio. Mas em Minas Gerais também é muito bom. Agora, pra mim, o imbatível é o de pernil, que vai ser a receita que eu vou fazer no meu canal nesse final de semana. Como é que seriam essas duas viagens agora, mais resumidamente aí? Quais seriam os estilos dessa viagem? Corinthians e depois Atlético Paranaense? Cara, então, como agora já tem um tempo, já um ano e pouco que eu tô namorando, eu tento fazer essa viagem mais curta, né? Então o jogo em São Paulo, como é São Paulo, tem muito voo e a chance de dar alguma coisa errada é pequena em comparação a Chapecó. Quanto Corinthians, eu provavelmente iria no dia do jogo e tentaria voltar na mesma noite. E aí depois eu ia para Curitiba, aí ficava mais uns 2 dias lá em Curitiba. Diferentemente do que no ano passado eu fiz, né? Porque o Botafogo fez um tour pelo Nordeste. Algum cara abençoado fez a tabela do Campeonato Brasileiro, devia estar pensando em mim, porque o Botafogo jogou lá contra o Ceará, Bahia, aí voltou pro Rio para jogar contra o São Paulo e depois pegou o Fortaleza. Esse foi o único jogo do Brasileiro que eu perdi nos últimos 3 anos, Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro, porque eu estendi e fiquei o tempo inteiro no Nordeste. Quando é um jogo no Nordeste, eu tento ficar o máximo possível para passear, para curtir a praia. Quando é um jogo em São Paulo, eu tento ir e voltar no mesmo dia. E Curitiba também, vou num dia, volto no outro. BH também faço esse tipo de viagem. Agora, quando é no Nordeste, meu amigo, aí ninguém me segura. E os caras colocaram essa sequência e eu fiquei por lá. Minha namorada até foi me visitar lá um tempo, como se eu estivesse morando lá. Mas ela foi lá passar um tempo comigo. Mas quando é jogo em São Paulo, eu procuro fazer um bate-volta mesmo. Que ótimo. E o Thales, Pedro, para falar justamente dessa sequência fora contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, eu vou chamar o nosso quadro do nosso colunista Carlos Eduardo Mansur,
para fazer esse comentário aí, já pra gente entrar na parte do campo e bola, no quadro Fala Mansa. Alô Renan, Thales, Pedro, um abraço para vocês. E claro que se a gente olhar a tabela, a combinação entre a pontuação do Botafogo e os 2 jogos fora do Rio que se aproximam não chega a ser uma boa notícia, né? Mas aí 2 pontos precisam ser levados em conta. Primeiro, a situação do clube, que inclusive liberou recentemente jogadores que até vinham atuando no Campeonato Brasileiro numa demonstração da fragilidade financeira. Isso aí já era um indício de que não seria uma temporada fácil, de que o trabalho do Paulo Autuori nesse Brasileiro e nesse 2020 do Botafogo seria difícil, que é um ano em que o clube pretende que seja uma transição para uma nova realidade. E o outro ponto, que esse sim serve de alento, é que o Botafogo vinha se assentando num modelo de marcação forte e de contragolpes. Dentro dessa ideia, dentro dessa proposta, chegou a fazer bons jogos contra times mais fortes. Por exemplo, o Atlético Mineiro, quando ele ganhou, e o Flamengo, quando ele esteve muito perto de ganhar, né? E um pouco menos na classificação com o Paraná fora de casa. Jogos que exigiram um protagonismo do Botafogo, por exemplo, contra o Curitiba, que obviamente não ia para tentar dividir as ações ofensivas com o Botafogo, aí sim, diante de uma defesa mais posicionada, o Botafogo teve dificuldade também no segundo tempo com o Internacional, após o gol anulado, quando o Inter se defendeu mais. Na hora de criar, esse Botafogo tem mais dificuldade quando a iniciativa precisa ser dele. E tem um outro ponto que pode ser um alento. O Kalu chegou parecendo estar num nível físico bom, o que significa que o time pode ganhar mais um escape de velocidade além do Luiz Henrique, impedindo que a equipe fique tanto tempo sendo sufocada como aconteceu em alguns jogos. E aí, por aí, nesse escape de velocidade, pode estar o caminho para pontuar em São Paulo e em Curitiba. Um abraço a vocês e até a próxima. Tá aí o Fala Mansa, em ritmo de forró. Pedro gosta de forró, quando ele viajou lá pra Maceió, deu pra ver nos forrós lá em Maceió, quando o Botafogo jogou contra o CSA. Recomendo vocês acompanharem no setor visitante, principalmente quando voltar, e tomara que volte logo, que a vacina chegue logo, né? Mas falando aí que o Mansur falou, acho que o Kalu é a boa notícia do Botafogo para esses jogos, né? Já vou jogar pro Pedro. Eu particularmente gostei bastante do Kalu também, ao contrário do Honda. Eu acho que o Autuori colocou ele na posição certa. O Honda ainda está se encontrando e o Autuori encontrando também onde colocar o japonês, mas o Marfinense se deu bem, é a esperança. Pedro, o que você está pensando para esses jogos aí, Corinthians e Atlético? Qual a sua visão, o que o Botafogo pode fazer? E aproveitar que o papo é viagem para te perguntar: uma viagem ruim, quando o Botafogo ganha, fica boa? E uma viagem boa, quando o Botafogo perde, fica ruim? Olha, primeiro falando sobre esses 2 jogos, são jogos difíceis, né? Mas o brasileiro esse ano ele vai ficar marcado por ser um campeonato muito imprevisível, né? Essa questão de você não ter a torcida faz com que, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é um clube que a gente vai enfrentar nessa sequência, não seja aquele bicho-papão que costuma ser normalmente quando a Arena da Baixada está lotada, e eu já fui lá e realmente é um estádio onde tem muita pressão. Então eu acho que o Botafogo vai ter essa sequência, vai ser muito difícil, muito dura, mas eu não ficaria surpreso, por exemplo, se o Botafogo saísse com 4 pontos, uma sequência dessas aí, né? E acho que o Botafogo tem um time muito mais qualificado do que tinha no ano passado. Temos bons nomes. Eu gostei de ver o Kalu ontem. Achei que, além de, como o Mansur disse, estar em boa forma física, né? Aparentar estar em boa forma física, ele chegou pedindo o jogo, chamando o jogo. Eu isso achei muito legal, assim, aquele fominha do bem, né? Quer jogar, quer participar. E eu achei que eu tô com muita expectativa com relação ao Kalu, mais até do que o Honda. Acho que o Kalu vai escrever o nome dele aqui no Campeonato Brasileiro. E, cara, tem um amigo meu, que é o Marcelo Davidovich, está sempre nos jogos fora de casa comigo, que ele diz que a vitória é a cereja do bolo, né? Porque a gente está acostumado a viajar muito e, cara, a gente sabe que a vida do visitante é ingrata. Eu tenho até aqui o meu aproveitamento fora de casa, que é 32,7% dos pontos do Botafogo
é o que normalmente a gente ganha, né? 32,7%, e o aproveitamento do Botafogo histórico no Brasileiro é de 32,4%, ou seja, eu não sou nem pé quente nem pé frio, eu sou pé. Mas normalmente fora de casa, o Botafogo, cara, vai perder mais do que vai ganhar. Mas isso não atrapalha muito, não, na questão de como a gente aproveita a viagem, porque a gente sempre vai com uma turma muito legal, a gente sempre vai querendo conhecer os melhores restaurantes, os melhores bares, né, os pontos turísticos, passar na praia. Então, cara, se perde, eu já teve uma época que eu ficava muito irritado. Muito antes do setor visitante, por exemplo, o Botafogo perdeu um jogo de Libertadores contra o São Lourenço, 3-0, tava lá no Evo Gasômetro. E, cara, a gente perdeu aquele jogo, eu só queria voltar pro hotel e não queria fazer mais nada, e queria voltar pro Brasil no primeiro voo e tal. Eu ficava realmente revoltado. Quando você vai a muitos jogos, você acaba meio que se acostumando com isso, né? Então, quando ganha é muito legal, é a cereja do bolo, mas também quando perde não é mais aquele fim do mundo, sabe? A viagem continua e a gente tenta aproveitar da melhor maneira possível. E aqui aproveito para falar pro pessoal, cara, viagem para assistir o seu time é muito maneiro, não é só o jogo, não tô falando para você sair daqui, pegar o carro, pegar um ônibus e fazer um bate e volta. Passa um final de semana, pode levar a namorada, vá com os amigos. É um tipo de turismo, acho até que deveria ser mais incentivado aqui no Brasil, porque é muito maneiro, você une o útil ao agradável, você conhece uma cidade, você aproveita conhecendo outros bares e restaurantes e vê o jogo do seu time de coração no setor visitante, que é uma sensação muito legal, cara. É daquele friozinho na barriga, você tá ali encurralado pela torcida adversária, gritando no teu ouvido, e quando sai um gol no setor visitante é uma explosão mais maneira, mais incrível, uma sensação única, e eu acho até melhor do que quando sai um gol no estádio Newton Santos. Viajar para assistir um clube, viajar para ver o seu time de coração jogar é uma coisa que eu recomendaria. Recomendaria não, recomendo. Vá, façam mais, porque é muito legal. Aí o Pedro comentou a questão do desempenho do Botafogo fora de casa. O Botafogo, entre os 20 clubes que estão na Série A desse ano, ele é o 11º em aproveitamento nos pontos corridos fora de casa. 32,3, 32,4. E dos 20 times, só o São Paulo tem um aproveitamento acima de 40%. Ou seja, a chance de você ir e ver o seu time ganhar, obviamente ela é menor, mas todas as experiências que você tem, né, nessa viagem, a convivência de estar ali entre poucos, né? Você tá ali e torcendo pro seu time contra o time da casa, certamente é uma grande experiência. Já vamos aqui para os nossos acréscimos na reta final do nosso podcast. Otários, o Pedro falou que o Botafogo tem chance de levar aí 4 pontos nesses 2 próximos jogos. Gostaria de saber o seu palpite também. Vou dar meu palpite, não vou escapar dessa não, mas antes vou só comentar sobre isso que vocês falaram agora há pouco. Isso diz muito da nossa maneira de viver e consumir o futebol, né? Eu acho que quando você vai e a média de aproveitamento de pontos é de 32%, e ainda assim a gente está aqui com o Pedro falando sobre como é agradável, como é gostoso, mostra numa era em que o ódio no futebol está tão evidente, arraigado, né? E a questão do clubismo também, de que as pessoas só enxergam uma realidade, a realidade do próprio clube, e o seu clube tem que vencer sempre. Eu acho que diz muito sobre como futebol pode ser agradável para além do resultado também. Eu acho que tem muita gente, muito torcedor aí precisa entender e aprender isso. Eu vou voltar à superstição do meu palpite, porque nos 2 primeiros episódios eu falei que o Botafogo faria 2 pontos e o Botafogo se deu bem. Aí dessa vez eu fui crescer, falei que o Botafogo ia fazer 4 pontos, o Botafogo se deu mal. Então, para agradar a torcida alvinegra aí, que é bem supersticiosa, vou seguir falando que o Botafogo faz 2 pontos. Então, 1 ponto contra o Atlético, outro ponto contra o Corinthians. Quem sabe faz mais, só pela mística do meu palpite aí. Gente, é isso, tempo esgotado do nosso quarto 30 minutos de Botafogo, o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra. Nessa conversa a gente sempre conta com convidados especiais e com a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análise de qualidade todos os dias em diferentes plataformas. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos Botafogo, 30 numeral Minutos Botafogo.
Vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais, @oglobo_esportes e pelos perfis pessoais, @ThalesCMachado, e do nosso convidado de hoje, Pedro, é @setorvisitante e te encontra onde? Me encontra no Instagram, no YouTube, e agora eu tô começando a usar mais o Twitter, mas principalmente no Instagram e no YouTube. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação e continue com esse lindo projeto, viu? Agradeço a vocês e que esse projeto também do Globo do Botafogo 30 Minutos, assim como também dos outros clubes, vá longe, porque é muito bacana. Legal, Thales, semana que vem estamos aqui de volta, né? Isso, semana que vem estamos aqui de volta. Vou arriscar aqui e já dar um spoiler do que vai acontecer semana que vem. Claro que, enfim, a agenda de dirigente pode mudar bastante, mas no próximo episódio de 30 Minutos do Botafogo teremos Carlos Augusto Montenegro, que rei das aspas, dá muitas boas aspas à imprensa aí, falando sobre o Botafogo S.A., que eu acho que é um assunto que toda a torcida do Botafogo quer saber. Com certeza. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a próxima. Tchau. 30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro.